E olha, nesse mês dedicado a homenagear as mulheres, o mês de março, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Estado, está com várias atividades voltadas às mulheres. E eu estou recebendo aqui, tendo o prazer de receber, a presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Santa Catarina, que é a Cláudia Prudêncio, que já está aqui também. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, tudo bem? Alexandre. Tudo obrigado ótimo. por ter vindo. E também a Rejane Sanches, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada. Tudo bem, Rejane? Como é que você está? Doutora Rejane e doutora Cláudia, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Aliás, é extremamente interessante a gente falar, e a gente vai falar não só da programação desse mês, mas vamos falar do ano inteiro de programação, porque tem uma programação bastante intensa, né? E eu gostaria de conversar aqui com a doutora Cláudia, na verdade, o que vocês já prepararam para esse mês de março, para as mulheres, principalmente as advogadas, né? E eu gostaria que você fizesse uma síntese, então, do que vocês já estão preparando para esse mês agora de março. Alexandre, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje na Record News. Opa, gente, que ao agradece. lado da minha colega, a advogada doutora Rejane Sanches. É a oportunidade que nós temos de falar do nosso trabalho, do dia a dia das mulheres oabianas. Bom, o mês de março está repleto de ações que a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina está prestando para todas as nossas mulheres advogadas. Amanhã, dia 10 de março, lançaremos o Mais Saúde Mulheres, Opa. que a Caixa disponibilizará, Alexandre. São 1.000 vagas de exames gratuitos de prevenção do câncer do colo do útero, que é o quarto tipo de câncer que mais mata as mulheres do nosso país. Verdade. Eu quero usar dessa oportunidade para contar que no ano de 2019, a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, junto com a OAB, nós fizemos Outubro Rosa, onde disponibilizamos 3.000 exames de mamografia e ultrassonografia totalmente gratuito para as nossas advogadas do Estado. É a forma da Caixa, o órgão assistencial, cuidar da saúde da nossa mulher advogada. Que interessante. Agora vocês tiveram também, por exemplo, vocês têm campeonatos de esporte, que é bastante interessante. Temos, até sim. colônia de férias vocês fizeram. Eu fico tão feliz de contar tudo aquilo que a Caixa vem fazendo nesses 14 meses. E nós teremos agora no dia 28 e 29 de março, nosso terceiro campeonato de futebol feminino, que nós começamos com 4 times, estamos com 14 times inscritos. Mas eu não menciono só o futebol feminino, né, Rejane? Nós temos várias outras atividades de esporte que as nossas mulheres advogadas e os nossos familiares vêm participar, como vôlei, basquete, bocha, truco, xadrez, muitos outros tipos de esporte que a gente possa interagir. Porque a Caixa, ela cuida, Alexandre, da saúde do nosso advogado, da saúde da nossa mulher advogada e de seus familiares. É uma forma de a gente poder contribuir um pouquinho mais, tornar o nosso dia a dia mais gostoso. Sem dúvida. Agora, a doutora Rejane, a gente está percebendo aqui, né, que não só nesse mês de março, mas durante o ano inteiro, vocês têm essas atividades tão intensas para a mulher, né? Me fala um pouquinho dessa importância e do destaque que vocês querem dar justamente para essa questão também da desigualdade das mulheres, que elas precisam ter cada vez mais espaço, né? Então, a Ordem, enquanto uma entidade, né, um agente da sociedade civil organizada, que está muito bem estruturada, hoje a gente entende que vem dar um exemplo. Então, hoje a gente tem na gestão do Rafael Orne, que é o nosso presidente, uma instituição que resolveu trazer ações afirmativas concretas, trazendo na sua gestão, por exemplo, dos 49 municípios, 49 subseções que nós temos hoje, 17 são hoje liderados por mulheres. Nos grupos de trabalho, que nós chamamos de comissões internamente, à frente de várias dessas comissões, desse grupo de trabalho, nós temos mulheres hoje liderando. Afora outras ações que a Ordem hoje é referência nacional também, como aí a edição de uma súmula que proíbe o ingresso de novos advogados nos quadros da Ordem se cometer algum tipo de violência contra mulheres. Também, recentemente, a edição de uma outra resolução que cria uma cota, né? Porque nós entendemos que a cota ainda deve ser usada, né? Uma ação afirmativa importante para a participação, inserção e visibilidade das mulheres em mesas diretivas, em palestras, em painéis. E, assim, uma série de ações que são indispensáveis para dar visibilidade para as mulheres. Porque nós entendemos que, enquanto hoje, por exemplo, se a gente for pegar os novos advogados que estão ingressando nos quadros da Ordem, que tem menos de 40 anos, do último ano para cá, as mulheres já são 58%. Opa! 58%. Aumentou bastante já. Então, a advocacia, que é um substantivo feminino, deve, a médio prazo, se tornar uma profissão feminina também. Então, há uma competência, assim,
indiscutível dos homens, mas há que se perceber que há uma competência também das mulheres e elas precisam também fazer parte desse sistema de modo mais efetivo, na direção da própria OAB, nos cargos de gestão, nas tomadas de decisão também, e isso se refletindo para toda a sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, a OAB presta um serviço muito importante e relevante quando se torna exemplo para outras entidades e para a sociedade como um todo. Claro. Agora, na opinião de vocês, falta o quê? Um pouco de engajamento maior das mulheres ou de oportunidades, na opinião de vocês? Vamos começar com a doutora Cláudia. Bom, eu acho que eu acho que nós precisamos parar de nos vitimizar. Certo. As mulheres nunca têm tempo, elas nunca podem, elas nunca conseguem. Eu sou professora, tenho meu escritório de advocacia, mãe, esposa e presido a Caixa de Assistência Advogada de Santa Catarina, que em 88 anos nós estávamos conversando ali fora, né, Alexandre? É a segunda mulher na história a presidir. Segunda então, só, hein? A segunda. Em quantos segunda anos? mulher. 80... Em 88 anos de história. 88 anos. Eu sou a segunda em 40 anos. Tive a doutora Solange Pirajá, que eu quero aqui deixar o meu abraço muito carinhoso para ela. Foi uma das grandes percussoras desse nosso movimento. Então, acho que nós, mulheres, precisamos nos engajar. Certo. Nós precisamos estar participando sempre quando chamadas. E quando não chamadas, se meta. Vá lá, participe de uma comissão, entre no TED, se envolva no mundo oabiano. Outra coisa que a gente estava comentando, a gente estava falando que a OAB ela ainda é muito masculina. Mas se nós somos 40 mil advogados aptos, quase 20 mil advogadas, e das 20 mil, quase 60 mulheres jovens, nós precisamos dar o exemplo e mostrar que nós conseguimos, que nós temos condição e que nós fizemos tão bem quanto todos os nossos nomes que aí estão, que eu tenho um carinho muito especial, sempre falo. Claro. Eu agradeço o meu presidente, Dr. Rafael de Assis Roy, e todos os outros nossos presidentes, né, que sempre nos apoiaram. E se hoje nós estamos aqui num cargo à frente como líderes de uma advocacia catarinense, é porque nós tivemos o apoio tanto dos nossos homens quanto das nossas mulheres advogadas. Sem dúvida. Agora tem um assunto que eu acho extremamente importante a gente também comentar, né, doutora Regiane? É que Santa Catarina é o segundo estado no ranking de violência contra a mulher e o segundo também com o maior número de estupros no país. Quer dizer, vocês também, claro, vocês têm várias estatísticas, estudos, isso é bastante preocupante. Como é que você posiciona isso dentro do trabalho que vocês fazem na OAB? Isso é de uma relevância gigantesca, fica redundante dizer isso, mas porque enquanto se noticiava o problema do coronavírus, hoje, agora há pouco, a gente estava ouvindo na Voz do Brasil que a violência é uma epidemia, assim como o coronavírus no Brasil. Então, por exemplo, aqui só nesse ano de 2020, em Santa Catarina, já foram registrados 8 feminicídios. Hoje nós temos dados do Tribunal de Justiça recentes, agora do início de março, afirmam que são quase 2.000 medidas protetivas solicitadas por mês ao Tribunal de Justiça, às varas, né, às delegacias, enfim, às varas. Então, isso é mais do que preocupante. Agora, com todo respeito às ponderações da doutora Cláudia, e aí fazendo o meu ponto de vista em relação à questão do engajamento e tudo mais, eu penso que a questão da violência doméstica é a ponta do iceberg, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que fazer um debate transversal, porque a violência ela se dá porque a mulher é invisível, a mulher não tem espaço no mercado de trabalho, ela ganha menos do que os homens, ela não tem representatividade política, ela ainda sofre com a cultura do estupro e entre outras ações. Então, quando você tem uma gestão hoje da Cláudia e do presidente Rafael que tem essa preocupação, essa sensibilidade em dar o espaço para as mulheres, isso significa apoio. Então, as mulheres já são bem engajadas, eu penso, nós somos super engajadas, mas se não tiver apoio ou se não tiver ações decisivas e afirmativas para trazer e aproximar essas mulheres, não vai acontecer, porque você que é um homem competente, você vai querer se manter na condição de privilégio competente. Você precisa sair do seu espaço para me dar o seu espaço. E precisa ter uma sensibilidade e um olhar diferente da sociedade em relação a isso. Porque dados mostram no mundo inteiro que sociedades que são mais equânimes, mais igualitárias, são sociedades mais justas e melhores para todo mundo. Então, essa igualdade, ela reflete para todo mundo na sociedade. E a ordem vem dar esse exemplo. Claro. É por isso mesmo que durante todo o ano vocês têm essas ações, né, justamente para engajar cada vez mais as mulheres e trazê-las mais para dentro também. Agora, me conta um pouquinho dessas atividades do ano inteiro. É importante a gente mencionar, Alexandre, que quando nós falamos de ações afirmativas, a Caixa, ela teve um cuidado muito especial durante esses 14 meses de gestão. Se nós ganhamos 30% do que um homem advogado ganha, significa que muitas vezes nós não temos condições de ter
uma boa escola para os nossos filhos, de poder ter cursos para os nossos filhos e outras atividades mais. E o que a Caixa fez? A Caixa de Assistência aos Advogados de Santa Catarina, De né? Santa Catarina, que Isso. atende aos advogados e advogadas e seus familiares. Certo. E nós, nesse período todo de gestão, nós cuidamos, só para tu entender, nós trouxemos a colônia de férias em 2019, nós atendemos 2.000 crianças, Puxa, gratuitamente, todas filhos de advogados e advogadas. E agora, em 2020, nós temos 4.000 vagas. Olha Isso só. significa que nós estamos oportunizando com ações afirmativas para que a ponta do iceberg tenha, né, que não estoure, que não aconteça. Mas quando a gente fala de ações afirmativas, preciso destacar que nós, mulheres advogadas, muitas vezes somos as empregadas do escritório de advocacia. E a Caixa ser muito preocupada com aquelas jovens advogadas que estão hoje no mercado, iniciando sua carreira. Nós temos escritório compartilhado, que aqui no centro de Florianópolis, Olha só. ou em várias outras subseções nossas, onde os advogadas e advogados têm gratuitamente computador, nossa secretária, Wi-Fi, toda uma estrutura para escritório de advocacia. Nós temos publicações online gratuitamente, que a Caixa oportuniza que os advogados, quando saem com essa credencial, já tenham a condição de ter publicações online, que é cara, para que possa acompanhar todos esses processos. Só rapidinho para terminar, que a gente falaria de tantas outras ações. Sem dúvida. Nós, em novembro, conseguimos um software jurídico gratuito, que é o EasyJur, que também atende as nossas mulheres e todos os nossos advogados que possam ter todo um sistema dentro do escritório. Para a gente encerrar, quando a Regiane fala também, a gente menciona sobre ações afirmativas, é importante nós destacarmos que nós temos os 30% das cotas. E o nosso estado de Santa Catarina, muito cuidadoso com o nosso presidente, todos aqueles que se envolvem no nosso projeto abiano, cuidam das nossas mulheres, trazem as nossas mulheres e elas participam. Lá no início eu te confesso que eu era contra as cotas, eu já falei isso. Porque eu, como mulher albiana, não precisei de cotas para entrar no sistema OAB. Mas quando eu percebi que essas ações afirmativas oportunizam as nossas mulheres a entenderem, e quando eu falo da palavra se vitimizarem, é entender e dizer assim, ó, eu consigo sentar aqui, eu consigo fazer tudo o que todos fazem. Então é de extrema importância essas ações afirmativas no sistema OAB oportunizando. Tanto foi que nessas nossas últimas eleições nós ultrapassamos o 30% e temos grandes líderes, grandes mulheres advogadas, que eu quero aqui deixar o meu respeito, minha admiração por todas elas que fazem tudo por nós, sempre e muito mais. Perfeito, maravilha. Gostaria de uma consideração final? Só para arrematar, que por isso que né, tudo que a doutora Cláudia disse a respeito simboliza e finaliza em apoio. Sim. E quando a gente fala sobre a necessidade de políticas afirmativas para a inclusão, a gente não pode esquecer das mulheres que Cláudia e eu estamos aqui, mulheres brancas, né? Somos privilegiadas. É verdade. Então a gente tem que pensar também nas mulheres negras, Estamos falando nas disso mulheres, Exato, nas mulheres exatamente. trans e em outras mulheres, né? As mulheres, enfim, os LGBTIs. Então são ações que são importantes. E quando você tem uma administração hoje aqui em Santa Catarina, liderada pelo Rafael, e a nível nacional, liderada pelo Dr. Felipe Santa Cruz, a gente percebe que, de fato, a gente começa a ver movimento. Ainda não é o ideal. Ainda temos muitos desafios, como o chamado teto de vidro e outras coisas mais, outros assuntos que nós teríamos para conversar. Mas eu penso que a gente está no caminho, eu penso que precisamos estar engajadas, mas mais do que estarmos engajadas, porque somos, muitas mulheres são engajadas, a maioria são engajadas todos os dias, porque tem tripla jornada e por diante, nós precisamos de apoio. Precisamos de rede de apoio, precisamos de apoio. E vamos chamá-las mais vezes aqui para a gente conversar chama mais, que porque o nós assunto voltamos. vai longe, Vai né? longe. Vai longe. Então, doutora Cláudia Prudêncio, presidente da CAAS, que é a Caixa de Assistência aos Advogados de Santa Catarina, muitíssimo obrigado Eu que agradeço pela a participação. oportunidade. Eu quero que tu saibas que a nossa advocacia catarinense está aqui hoje, Opa. em peso assistindo. Que bom, que bom. Doutora Regiane Sanches também, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço, Grande Luiz abraço para você. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado também, uma ótima Obrigada. noite para vocês. Obrigado por terem vindo, mais uma vez. Tá aí, né? Um pouco para a gente entender esse universo das mulheres, principalmente aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina.